Olá pessoal, tudo bem? Então, gente, eu recebi bastante perguntas de vocês, estão me perguntando árabe e difícil, árabe eu não estou conseguindo estudar árabe, árabe é uma língua bem diferente que português ou inglês. Por isso eu queria esclarecer algumas coisas para vocês, para facilitar o seu estudo de árabe, tá bom? Então, árabe difícil? Sim. Árabe é muito difícil. Não é só difícil. Árabe é uma língua muito difícil. Eu acredito que é o idioma mais difícil no mundo, tá? Por que é o idioma mais difícil no mundo? Porque é o idioma mais cheio no mundo, de vocabulário, de gramática, de regra. Aí, claro que o árabe é a língua mais difícil no mundo, tá? A gente está falando de mais de 5 milhões de palavras de árabe, tá? Português, por exemplo, tem 200 mil palavras. Árabe tem 5 milhões. Claro que árabe é uma língua difícil, é a língua mais difícil no mundo, tá? E cheia de regras, cheia de gramática. Então, não estou fazendo esse vídeo para dificultar para vocês o idioma. Infelizmente, árabe é difícil. Mas isso significa que é impossível para estudar? Claro que não. Claro que não. Você vai conseguir estudar, você vai conseguir falar, você vai conseguir escrever e vai ficar muito fácil depois. Mas você tem que entender uma coisa, tá? Você não vai aprender árabe em 6 horas. Você não vai aprender árabe em 8 horas de aula. Você não vai aprender árabe em um mês. Árabe vai durar tempo para você aprender, tá? E você tem que acreditar em você mesmo que vai chegar a hora que você vai conseguir falar árabe e você vai conseguir. Então, a primeira coisa você tem que acreditar que você vai conseguir falar árabe. Então, qualquer idioma no mundo, qualquer idioma se você quiser aprender, qualquer idioma você tem que aprender duas coisas muito importantes. Primeira coisa é gramática. Segunda é vocabulário. Então a gente tem duas coisas que você tem que focar: gramática e vocabulário, tá bom? Vamos falar de árabe agora. Vocabulário, árabe tem bastante vocabulário. Vamos falar que a gente tem na árabe 5 milhões. 5 milhões de palavras. Isso não significa que você vai aprender os 5 milhões de palavras. Impossível. É o mesmo que sou árabe, eu não sei 5 milhões de palavras. Tá? Então, o que você vai aprender no vocabulário, você vai aprender as palavras mais usadas. Então, você vai aprender as palavras mais usadas em árabe. Tá bom? Os verbos mais usados em árabe. As palavras que você usa aqui em português, você precisa aprender para falar na árabe. Esse aí é o vocabulário, tá bom? Que você tem que aprender. Não vai aprender 5 milhões, claro. Por exemplo, a gente tem a palavra igreja, a gente tem 80 palavras, 80 significados de igreja, mas a gente tem 3 palavras que são os mais usados. Você não vai ouvir outra palavra de 80, você vai ouvir só as 3 palavras, tá? Então você vai focar no vocabulário das palavras mais usadas em árabe, tá bom? E os verbos mais usados em árabe. Eu vou fazer isso, eu vou ajudar você a aprender essas palavras, tá? Os mais usados, os verbos mais usados e as palavras mais usadas. Segunda coisa é a gramática. Então, toda a gramática que existe em português existe no árabe. Tá? E também outras coisas que não existem em português. É por isso, vocês acham que português é difícil de gramática? Árabe é bem mais difícil. Que tem coisas que não existem até em português. Então imagina, a gramática portuguesa existe no árabe com mais outras coisas. Entendeu? Também a mesma coisa. Você não vai aprender a gramática de árabe, das regras de tudo. A mesma coisa, você não aprendeu a gramática de português para você falar português. Quando você era criança, você não aprendeu gramática. Você não aprendeu a concordância verbal e nominal. Tá? Você não aprendeu como conjugar os verbos nos tempos. Você escutou as pessoas falando,
Aí você conseguiu aprender a gramática só de prática, de falar, de repetir o que as pessoas estão falando. Não é de aprender as regras e como conjugar, blá blá blá, essas coisas. Claro que não. Você levou tempo para você praticar a gramática portuguesa em palavras e frases. Tá bom? E isso que a gente também vai ajudar vocês nisso também, na gramática. Tá bom? Você não vai aprender árabe em 6 horas. Tá? Não tem um curso de árabe que eu fiz. Falei isso. Não fiz um curso falando isso. Eu falei, até um curso de básico, falei, fala árabe básico. Algumas palavras, algumas frases de 8 horas. Eu não falei que você vai aprender árabe em 8 horas. Árabe especial, eu estou tentando ensinar vocês no curso de árabe especial tudo que existe em árabe. Tudo que existe em árabe, eu estou tentando falar do vocabulário mais usados, os verbos mais usados e a gramática dentro da frase, a gramática que a gente usa na língua coloquial, não a gramática que você tem que estudar e falar essas coisas, entendeu? Então, essa é uma parte muito importante, tá? É o que eu queria aqui esclarecer para vocês, que árabe não é isso. Árabe não é isso. Árabe não é fácil para aprender, gente. Árabe não é fácil para aprender. Tudo que você pode aprender, infelizmente, para ser sincero, e algumas palavras para você conseguir praticar como gente árabe. Algumas palavras. Mas você quer aprender árabe, você não vai aprender em 8 horas. Nem 8 meses. Tá bom? Para ser sincero com você. Então você precisa estudar mesmo o idioma para você conseguir aprender. Tá bom? Com os meus cursos eu estou tentando ensinar vocês a parte importante do idioma para esclarecer as coisas para você, vai ficar mais fácil depois, tá? Eu arrumei nos meus cursos o vocabulário, as coisas mais usadas, os verbos mais usados, as palavras mais usadas, gramática também, eu arrumei a gramática mais usada, tá? Então você vai aprender comigo o árabe usado, não é árabe mesmo. Você tem que entender, tem diferença de árabe clássico, árabe mesmo, que você não precisa aprender, que você não vai virar escritor, por exemplo, tá? E árabe coloquial, árabe falado, que você vai aprender comigo, tá? Que a gente faz aulas para você e para ajudar você a aprender, tá bom? Então essa parte é muito importante. Recebo outras perguntas também perguntando do qual árabe que eu posso aprender. Eu encontro bastante sotaques árabes, essas coisas. Claro, gente, tem bastante sotaques, porque árabe, mais de 21 países. Claro que tem bastante sotaques. Dentro de um país tem um sotaque, gente. Brasil aqui tem bastante sotaques dentro do país. Você, então, que importa aprender árabe, você não vai falar para mim, eu quero aprender árabe marroquino, eu quero aprender árabe egípcio, eu quero aprender árabe sírio. Não, você vai aprender conosco na escola online, você vai aprender árabe mais usado e falado no mundo árabe. Tá bom? Não precisa aprender todas as palavras. Não precisa aprender todas as palavras. Não precisa aprender todas as regras. Assim você não vai aprender. Você não vai dar aula de árabe para aprender as regras. Você precisa aprender a falar. Tá bom? Então, como você vai aprender a falar? Você estuda comigo o árabe egípcio. Você vai me falar, mas por que árabe egípcio? Eu sou filho libanês. Por que árabe egípcio? Eu gosto de árabe marroquino. Por que árabe... Então, a mesma diferença entre português de Portugal e português do Brasil. Ou a mesma diferença entre português do Rio, carioca, por exemplo, português de São Paulo, paulista. Claro que tem diferença de jeito de falar algumas palavras. O que importa para mim é que você entende, tá? Quando a pessoa fala com você. O jeito que você fala, o sotaque que você fala, não importa. Tá? Não importa falar de árabe egípcio, árabe libanês. A pessoa vai entender você. O árabe mesmo vai entender você, do jeito que você fala, tá bom? Então, não fica focado qual tipo de árabe que você vai aprender, tá bom? Aprende o árabe egípcio. Você vai falar, mas por que árabe egípcio? Por que você é egípcio? Claro que não. Você aprende árabe egípcio porque árabe egípcio é o idioma e o sotaque mais usado no mundo árabe. Mas você vai falar para mim, mas por que o sotaque mais usado? Gente, Egito tem mais de 100 milhões
de pessoas, tá? O maior país árabe. Todos os atores, cantores, mesmo libaneses, falam árabe egípcio. Porque para todo mundo entender eles, e também porque eles sabem que o mundo árabe entende árabe egípcio. Então você quer aprender árabe, aprenda árabe egípcio. Isso não significa que você não pode aprender árabe libanês. Claro, pode aprender árabe libanês. Tem palavras diferentes. Pode aprender árabe libanês, mas o que importa para mim é que você consegue entender quando um egípcio fala com você, quando um marroquino fala com você, quando o tunisiano fala com você, aí você vai entender o que a pessoa fala. Essa é uma coisa muito importante em árabe, tá? Então, outra coisa também, outra pergunta que eu recebo, que também eu acho que é uma pergunta muito importante, é aprender a escrever. E as letras de árabe, desenhar as letras de árabe, essas coisas. Gente, você não precisa aprender como escrever agora. Quando você era criança, de 1 ano, de 2 anos, você aprendeu a escrever português? Claro que não, claro que não. Você não aprendeu a escrever. Só você no começo aprendeu a falar, escutou a sua mãe falando, escutou seu pai falando, depois você ficou repetindo o que os seus pais falam. Aí, com isso, você conseguiu aprender a falar. É quando, depois de 5 anos, 6 anos, você entrou na escola e começou a aprender a escrever. E isso mesmo é o nosso jeito de ensinar. Você vai aprender como falar no começo, depois você vai aprender como escrever e ler. Então, é muito importante, você segue a natureza. Você não vai aprender, é isso mesmo, você não vai aprender em 8 meses. Você não vai aprender em pouco tempo. Impossível. Árabe não é fácil. Árabe não é fácil. Você tem que estudar. Isso não significa que você não vai aprender? Você vai aprender. Sim, você vai aprender. Vai levar um pouco tempo, mas você vai aprender. Não aprende a escrever agora. Não aprende letras agora. Aprende a falar. Acaba o curso de falar e aprende a escrever. Mesmo assim, eu fiz os 2 cursos. Eu fiz o curso de escreva árabe e fala árabe. Eu fiz os 2 cursos. Mas, se quiser aprender mesmo, aprende no começo como falar, como pronunciar as letras, porque são bem diferentes. Isso que eu estou focando com vocês. Você tem que aprender como pronunciar as letras. Depois, mais para frente, você aprende como escrever e ler. Tá bom? De novo, vou repetir essa parte muito importante. Tá? Árabe é difícil. Árabe não é fácil. Tá bom? Você vai aprender árabe, quer aprender árabe ou qualquer outro idioma, você tem que aprender 2 coisas. Vocabulário, gramática. Tá bom? E você não aprende vocabulário no começo, depois gramática. Você vai aprender os 2 juntos. É a mesma coisa que eu faço nos meus cursos. Se vocês assistem os meus vídeos, vocês vão ver. No começo, eu fico falando a frase, depois eu fico explicando a frase. Tá bom? É a mesma, não dá pra você. Nunca você vai encontrar para mim algum vídeo eu falando assim, uma palavra e acabou. Não, tem que ter a palavra depois uma frase. Eu explico a frase. Tá bom? Então você vai aprender as 2 coisas juntas. Vocabulário mais usado, palavras e verbos. Gramática mais usada. Tá bom? Eu vou fazer para vocês uma aula por semana, um vídeo mesmo, explicando algumas coisas para vocês entenderem como conseguir estudar árabe em pouco tempo. Mas isso não significa pouco tempo de 8 meses. Tá? Um pouco tempo que dá para você começar a falar com as pessoas e ter conversa. Tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Qualquer dúvida, vocês deixam um comentário para eu fazer um vídeo também sobre essa dúvida. Qualquer coisa que vocês precisam saber de árabe, vocês falam comigo, eu vou também explicar para vocês, tá? E eu vou deixar os links dos meus cursos lá embaixo, se vocês quiserem comprar para praticar mais, para aprender bastante coisa na árabe. Não é para aprender o árabe, aprender bastante coisa na árabe. Vocês vão encontrar os links dos cursos lá embaixo. Espero que vocês gostem do vídeo. Até mais. Salam.